A calúnia do professor Felipe Aquino. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. No dia 7 de agosto de 2019, o professor Felipe Aquino fez uma live, me caluniou, tá? E ao mesmo tempo falou algumas coisas erradas em relação ao sínodo e também em relação aos 3 dias de escuridão. Essas últimas nós vamos discutir no segundo vídeo. Hoje eu quero falar sobre a calúnia, peço que você assista com muita atenção até o final. Nós vamos explicar para você exatamente o que aconteceu, que você que não assistiu, porque o vídeo dele tem 1 hora. Quem não assistiu até aí vai ficar sabendo, porque tem muita gente que está escrevendo para mim e dizendo, olha, professor, falou mal do senhor lá, aquela coisa toda. Então a gente tem o direito de resposta aqui pelo nosso canal. Explicar para você primeiro o seguinte, no dicionário, calúnia significa afirmação desprovida de verdade, que ofende a honra ou reputação de alguém. E eu me sinto muito ofendido com o que ele disse lá. Tá certo? Então nós vamos lá. Primeiro você tem um internauta espertinho que está querendo arrumar confusão. Deve ser um desses que eu bloqueei aqui no YouTube ou no Facebook por falar besteira. Tá certo? E o cara, ele armou... Gente, ele fez um texto que é uma armação de aluno. Você vai ver, eu vou mostrar para você. É uma armação assim bonita e o professor caiu, né? Olha só, primeiro ele levantou a bola do professor Felipe Aquino, que beleza. Você convencer a pessoa, é que nem os fariseus, né? Chegava lá para Jesus, mestre, já pode ver que vem confusão. Começou a elogiar, tem gente que você, nossa, sai fora, é melhor xingar do que de elogiar, né? O cara já começou assim, tudo que eu sei da igreja, eu aprendi com o senhor, professor Felipe Aquino. Já levantou a bola do cara. Faz isso que é para a pessoa já se desarmar. É um cara confiável, é aluno aqui da Escola da Fé, pela televisão. Tá? Aí depois ele disse que, o internauta disse que eu sou um suposto professor. Gente, eu sou professor com um diploma. Tá certo? Eu me diplomei em 1986 em Matemática, Física e Desenho Geométrico. Se você é mais mocinho aí, você não lembra dessa matéria de desenho geométrico, mas eu sou diplomado nas 3. Licenciado e lecionei as 3 matérias durante muitos anos com alunos de várias idades. Então tem uma prática muito grande de trabalhar com aluno. Tá certo? O que parece que o professor Felipe Aquino não tem. E quando o cara começa a falar isso aqui, aluno é louco para colocar um professor contra o outro. Tem uns, né? Não são todos. O cara chega com um papo desse que esse cara falou para mim aqui, eu desmascarava na hora. Falava assim, você quer me colocar contra o outro professor? Cai fora, vai procurar sua turma. Eu falava assim. Mas o professor Felipe Aquino não falou, ainda leu a pergunta inteira. E disse que eu falei mal do Papa. Isso é mentira. Falar mal é quando você fala mentira. Eu não falo mal do Papa Francisco, falo a verdade. Eu costumo dizer aqui no apostolado Nossa Senhora de Fátima que é o Papa Francisco por ele mesmo. Eu jamais falaria uma coisa que ele não fez. Por isso eu pesquiso muito antes. Daí ele disse que eu falei mal, o internauta, né? Falou mal da renovação carismática, professor. Bom, eu desafio essa pessoa, esse ser, a encontrar qual é o vídeo que eu falei mal da renovação. Porque eu não falo mal da renovação. Se eu tiver que falar, eu gravo um vídeo e falo e digo, falei mesmo. Mas acontece que eu não falei mal da renovação carismática. Tá? Ao contrário, eu já elogiei, que tem uma parte boa deles. Tem os erros também, gente, mas tem uma parte boa. E aí já me deram pedrada aqui também em vídeo que está defendendo a renovação carismática. Bom, aí qual é o erro do professor Felipe Aquino? Não acreditou no aluno. Parece que nunca deu aula, professor. Professor, faz favor, o senhor se aposentou como professor, o senhor que foi reitor de faculdade, tenha dó, professor. Só acreditar e cair numa armadilha dessa, professor. Tenha dó. É um absurdo isso daí, né? É ridículo. A farsa é óbvia. O cara ainda dramatizou. Eu vi o professor lá da TV Nossa Senhora falando, fiquei apavorado. Nossa. Ele assistiu vários vídeos meus apavorado. Até o que eu não fiz, né? Porque da renovação carismática eu nunca fiz. Então ficou assistindo o vídeo aqui apavorado e foi perguntar pro outro professor. Jogou o professor contra, né? E o cara caiu. Ele caiu na armadilha do suposto aluno. Tá? Como é que o rapaz prova, inclusive, que compra os livros dele e assiste as aulas dele? Caiu na armadilha do internauta e resolveu defender a renovação carismática. Pô, ele está dentro da renovação. Apesar que eu já vi uma aula dele há muitos anos atrás, ele dizendo que ele não pertencia à renovação carismática. Fiquei até chocado. Falei, nossa, mas ele está dentro da renovação e não faz parte? Ele disse que ele não faz parte da renovação, mas ele trabalha lá dentro, gente, dentro da Canção Nova. Então é claro que ele vai defender o lugar que ele está trabalhando. O lugar do ganha-pão dele, da família. É óbvio. O cara acertou direitinho. O problema é que o professor caiu. Bom, aí vem a calúnia. A calúnia é assim, ó. Vou ler a frase dele, eu copiei a frase que ele falou, digitei aqui, ó. São esses radicais de esquerda e de direita que ficam tumultuando a vida da igreja. Vou ler de novo. São esses radicais de esquerda e de direita que ficam tumultuando a vida da igreja. Me ofendeu. Me ofendeu. Eu não sou radical e eu não sou radical de esquerda.
Isso é uma ofensa muito grande. Aliás, se eu fosse radical de esquerda, sabe o que eu estava fazendo aqui? Eu estava simplesmente defendendo o Papa Francisco, que é a turminha da teologia da libertação, que são radicais de esquerda, e vem aqui defender o Papa. Tá certo? Eu não fiz isso. Eu mostrei o Papa por ele mesmo. Os vídeos que tem aí são no respeito, mas estão mostrando o Papa por ele mesmo. Também não sou radical de direita. Se eu fosse radical de direita, eu começava a defender aqui intervenção militar. Eu não estou dizendo que esses caras estão errados, não. Tá? Porque tem hora que você vê tanta porcaria no jornal que você fala, quando é que vai acabar isso daí? O governo tenta trabalhar e esses caras só atrapalhando da esquerda, só atrapalhando. Mas acontece que eu não sou. Se eu fosse, assumir, gente, não tem problema nenhum com isso. O problema é quando você não é. E a pessoa vem e fala, são esses radicais de esquerda e de direita, eu não sou nenhum nem outro, que ficam tumultuando a vida da igreja. Eu não estou tumultuando nada. Quem está tumultuando isso aí é o seu Papa, não sou eu. Quem está tumultuando isso aí é a teologia da libertação. Quem está tumultuando a igreja é a falsa igreja que quer destruir a verdadeira a qualquer custo. Eles estão tumultuando a igreja ou não. Eu estou alertando os fiéis. É o que o Senhor devia estar fazendo também. Alertar os fiéis para a falsa igreja. Porque os desavisados, muita gente acha que a igreja está errando, a igreja está falida, a igreja está fazendo errado. Não é a igreja verdadeira, é a falsa. Gente, isso foi um trauma para mim também, até eu descobrir. Como eu sofria, e sofro, ainda sabendo disso, eu sofro vendo o que eles estão fazendo com a igreja verdadeira. Que somos nós que temos fé. Tá certo? Eu não estou tumultuando nada. Agora, o senhor devia tomar uma postura e denunciar essas pessoas, não importa o cargo que ela tenha. Não importa ser cardeal, não importa ser bispo, não importa ser o Papa. O senhor devia estar fazendo isso, um homem que está na mídia há tantos anos falando da igreja. Então, como tem muita gente que não faz, eu estou fazendo. E outros estão fazendo também. Nós estamos denunciando os absurdos dessa pessoa. Somos nós que defendemos a igreja verdadeira que estamos tumultuando? Não. Ele fala assim, com que autoridade essas pessoas criticam o Papa? Eu vou dizer para você, professor Felipe Aquino, com que autoridade? Com a autoridade que todos os santos já disseram até hoje. Olha, o senhor conhece São Tomás de Aquino, professor? Ele falou assim, não se deve obedecer a um superior contrariando um preceito divino. Portanto, se o Papa, que é o nosso superior máximo, estiver errado, a gente não pode obedecer. Tá bom? Ou o senhor não conhece isso daqui? O senhor conhece São Pedro, professor? O senhor já leu as cartas de São Pedro? O senhor já leu os Atos dos Apóstolos? Porque lá, São Pedro diz assim, é preciso obedecer primeiro a Deus, depois aos homens. Ou isso o senhor esqueceu? Professor, o senhor conhece São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja? Os inimigos declarados de Deus e da igreja devem ser difamados, ou seja, desmascarados, tanto quanto se possa, desde que não se falte a verdade, sendo obra de caridade gritar, eis o lobo, quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado. São Francisco de Sales. Sabe com que autoridade eu critico o Papa? Com a autoridade de fiel batizado que está vendo a nossa igreja ser destruída por quem devia estar construindo e cuidando. Com a autoridade de fiel que paga o dízimo e, portanto, sustenta a igreja inteira. É com essa autoridade. O Papa não é Deus, o senhor não sabe disso? Porque se vendeu aí ao longo do tempo, e o Concílio Vaticano II bateu muito isso. Hierarquia, hierarquia. Mas os que desobedecem a hierarquia são aqueles que querem ser obedecidos? Desobedece a Deus e quer ser obedecido? Como assim? E o cara é um Deus na terra, então? Só porque ele está de roupa branca? Não. Então, professor, eu convido o senhor a fazer o mesmo trabalho que tanta gente na internet está fazendo, incluindo eu. Simplesmente denunciar os erros do Papa Francisco. O senhor precisa fazer isso. Tem um monte de gente que escuta o senhor na TV Canção 9 e na internet. É sua responsabilidade. Nossa Senhora falou, Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela profetizou há 400 anos atrás. Ela disse que muitos que deviam falar iam se calar. E eu não vou me calar. Então não se cale. Não é possível que o senhor não esteja vendo os erros dele. Certo? Eu sinto muito se o senhor está dentro da Canção Nova, abaixo de um bispo. E sinto muito se o senhor está dentro da estrutura da igreja. Mas sabe, a igreja é feita de mártires, professor. O senhor precisa se sacrificar pela igreja. Nós que defendemos a igreja estamos dispostos. Porque os mártires, professor, é esses que alcançam lugar no céu junto com Cristo. Os que lutaram pela igreja defenderam a fé. Então, eu convido o senhor a defender a igreja verdadeira, mostrando também os erros do Papa Francisco. O senhor não pode mais se abster de falar isso. Depois do sino da igreja vai rachar. Até a revista Veja já disse isso. A igreja vai rachar. Ela já está rachando. E agora vai rachar o resto.
Um monte de cardeais e bispos no mundo inteiro não vão aceitar. É pena que aqui no Brasil eu não vi ainda nenhum bispo falando contra o sínodo. Eu não vi. Se falou, por favor, você que é internauta, me põe o link aí que eu quero ver. Porque até agora, para mim, não apareceu. Mas aí fora, o cardeal Sará, ele disse que eles vão lutar pela igreja, e são muitos cardeais e bispos que vão defender a igreja. Então pode ter certeza, turminha da Teologia da Libertação, turminha maçom, a igreja vai finalmente rachar na frente dos olhos de todos. E todo mundo vai ver a igreja falsa e a igreja verdadeira. E nós aqui, da TV Nossa Senhora de Fátima, estamos com a igreja verdadeira de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, para vocês, paz e bem.